Muito bom dia e bem-vindos à coletiva de imprensa, véspera da partida das quartas de final da Conmebol Copa América 2020-2021, entre Brasil e Chile. As duas equipes jogam amanhã, sexta-feira, às 21 horas, no estádio Newton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro. Então nós recebemos hoje o técnico Tite e o auxiliar técnico César Sampaio para as perguntas enviadas pelos jornalistas credenciados para este jogo. Começando a primeira pergunta, Cláudio Diglione, LT3AM, uma rádio de Rosário, da Argentina. Tite, como você avalia o nível da sua equipe na primeira fase, considerando os objetivos traçados para os jogos? Cláudio, os objetivos traçados eles eram de desempenho e eles foram de resultados nessa primeira etapa. Nós construímos 3 vitórias e um empate no último jogo. Utilizamos todos os atletas, que era o nosso objetivo, de oportunizar no jogo, dentro do jogo, para que as situações se mostrassem, a qualidade técnica individual, as variações que a gente tem em termos táticos de utilização, e de estar nessa primeira fase também todos nós preparados para esses outros enfrentamentos, com o grupo todo confiante para tal. Nós atingimos o objetivo. Questão do Eduardo de Menezes, ESPN Fox. Tite, nessa partida contra o Chile, você vai diminuir o ritmo de observações na equipe e voltaremos a ter uma base mais utilizada com aquilo que você acredita ser o melhor padrão tático? Sim, Eduardo, sim. Sim, a gente oportunizou todas as situações, linkando uma resposta anterior, da do Cláudio. A gente oportunizou. E agora é ter naqueles que iniciam, sim, uma equipe equilibrada. O que é uma equipe equilibrada? É uma equipe que mantenha aquela média de gols e criação, se a gente traduzir em números. Eu sempre prefiro análise qualitativa e não quantitativa, mas busco informações. Então, bom desempenho ofensivo e de criação, o que é? Nós temos uma média de 16 finalizações, onde elas dão 7, 8 no gol, precisas. Isso é transformar a posse de bola em efetividade. E transformar isso em gol. O que é? A gente tem mantido uma média de 2 gols e meio por jogo. 2,3 em todos os jogos oficiais. Então, para a gente ter... O que é associado a isso? Solidez defensiva. Porque se tu não tiver uma solidez defensiva, tu vai fazer gol lá na frente, mas ficar intranquilo. Nós temos 0,5. Em 2 jogos nós não tomamos, 2 nós tomamos. Então, é nesse equilíbrio de equipe, projetar agora esse enfrentamento contra o Chile. Pergunta enviada pela Monique Danello, TNT Esportes. Tite, o Chile não vive boa fase nas eliminatórias e na Copa América, só venceu a Bolívia, o que acaba contribuindo para que o Brasil seja apontado, inclusive pela imprensa chilena, como favorito. Que tipo de armadilhas um jogo como esse pode apresentar? Primeira parte da resposta eu te passo, depois eu pedi o auxílio ao César. Chile é bicampeão da Copa América, nas duas anteriores a que o Brasil foi campeão em 2019. É uma equipe que tem jogadores experientes, a base ainda do último confronto que nós tivemos, né, pelas eliminatórias de Mundial. Jogadores acostumados a performar em adversidade, jogadores com renomes internacionais, enfim, uma equipe que tem no seu setor de meio campo a imposição técnica, tem 2 empates consideráveis, né, contra o Uruguai e a Argentina, enfim, são todos números aí que a gente tem que também considerar quando mencionamos essa equipe. Então, algumas variações táticas também, nós estamos nos atentando para tudo esse cenário, né, e preparando a melhor estratégia possível para neutralizar os pontos fortes da equipe do Chile, né, e trabalhar em cima daquilo que a gente entende ser o melhor caminho para performarmos. Professor, eu vou unir 2 perguntas enviadas pelos jornalistas aqui, do Rodrigo Almonacid, da AFP, e do Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcho, cuja temática é a mesma, são os goleiros da seleção. O Brasil tem 3 grandes goleiros. Como que você decide qual deles vai jogar cada partida? E o Gabardo quer saber se você pretende fixar um goleiro como titular ou se a ideia é seguir com revezamento durante a Copa América. 3 grandes goleiros. Tafarel é a pessoa, juntamente com o Marquinhos, que eu mais ouço.
dar uma definição nesse sentido, e muito tranquilo com qualquer goleiro que possa ser utilizado. Questão da Marina Granziera, Caracol TV, da Colômbia. Como muda a preparação do time para um jogo de mata-mata? Além da questão técnica, como uma maior prática de pênaltis, como é o treinamento mental dessa equipe? Nesses jogos decisivos, a gente tem que estar muito forte em 4 fatores que eles são decisivos. A parte tática, a parte técnica, a parte física e a parte emocional. Elas têm que estar alinhadas num grande plano. Quando se consegue estabelecer e ter esse desempenho, a gente está muito mais próximo do sucesso. É isso que a gente está muito mais próximo da vitória. É isso que a gente procura ajustar. São jogos importantes, a margem de erros temos que minimizar, jogos que são decididos muitas vezes em detalhes. Dentre esses detalhes, nós temos um recorte recente aí dessas competições com a bola parada tendo uma influência considerável. Enfim, todo esse universo a gente tem não só simulado aqui, mas atletas também têm vivido, né, nos seus respectivos clubes. Essa troca tem sido interessante, né? Nós definimos algumas estratégias e eles também trazendo algo que deu certo ou deu errado, né? Então essa troca tem sido enriquecedora e tendo que estamos preparados para uma boa partida. Pergunta enviada pelo Rafael Zarco, GE. Globo. O senhor alternou nomes e sistemas durante a Copa América. Crê que consolidou variações de jogo que desejava pôr em prática numa condição de menor exigência, por exemplo, que as eliminatórias, mas maior motivação do que nos amistosos? Como é que é? Eu não entendi direito. Você crê que consolidou variações de jogo que desejava pôr em prática numa condição de menor exigência, por exemplo, do que as eliminatórias, mas maior motivação do que nos amistosos? Eu vou responder com a resposta dos atletas quando a gente faz uma reunião. E eles dizem assim, da felicidade e do orgulho de estar vestindo a camisa da seleção brasileira em qualquer nível, em qualquer jogo, em qualquer situação. Claro que a gente sabe de uma importância maior que tem um jogo decisivo. Claro, eu não estou desdizendo isso, mas a gente tem que relativizar e esse sentimento que os atletas têm, dessa importância, desse orgulho que eles têm de manifestar e de produzir bem, representar o seu país, isso tem sido marcante nessa equipe, nesse grupo também. Pergunta do Gabriel Carneiro, All Sport. Éder Militão quase dobrou o número de jogos que tinha pela seleção neste mês de junho. Qual sua impressão sobre ele depois desta boa sequência? Está jogando muito, jogou muito, merece todo o reconhecimento. A partir do momento que nós conversamos com ele, antes do jogo contra a Argentina, e eu falei isso para ele pessoalmente, em que ia trazê-lo numa situação de concorrência leal a Thiago e Marquinhos, teoricamente os 2 atletas já carimbados, com experiência, com qualidade técnica, capitães das suas equipes, com know-how, com chancelado, mas ele botar a pressão, e ele colocou, e eu fico muito feliz em relação a isso. E o reconhecimento aos outros 2 atletas, que são 2 extraordinários atletas. Então é bom. E para fechar, vou lembrar do seu Enio, em Caxias. Se o cara começa a contar um pouquinho de história, ele disse assim, Tite, mas tu não vai te atrapalhar tendo 3 grandes, ou 4 grandes zagueiros, ou 4 grandes... Ele perguntava para mim, tu não vai te atrapalhar para escalar? Eu olhava para ele e dizia assim, eu não vou, seu Enio, porque se eu errar, eu vou acertar. Esse é o caso. Pergunta do Vitor Pozella, TV Globo. Desde que o senhor assumiu a seleção, o Brasil só enfrentou o Chile uma vez. E na ocasião, aquele jogo também tinha caráter decisivo para o adversário. Resultado 3-0 para o Brasil. Dentro do planejamento de vocês, como esse mata-mata da Copa América ajuda na preparação para uma Copa do Mundo? Eu, sinceramente, não estou pensando em Copa do Mundo agora, não. Eu estou pensando nesse jogo especificamente, na Copa América, em poder merecer mais com o desempenho que eu falei, técnico, tático, físico, emocional, merecer mais que o adversário, porque ele tem merecimento, de reconhecer virtudes que o adversário tem, um bicampeão da Copa América contra o último campeão. Então tem uma grandeza do jogo que ela é muito maior. É verdade. A gente tem tido experiências importantes aqui com esse grupo. Essa rivalidade desse período aí de não ter enfrentado o Chile
é algo que fica mais para os números, né? Nós temos muito claro em mente a meta nossa para esse primeiro ciclo, como o Tite bem disse, de oportunizar a todos e ter opções para variações, né? E também simular o que encontraremos na Copa do Mundo, né? Tendo um grupo esse tempo todo fechado, com uma integração, com alegria, com um envolvimento, comprometimento dos atletas. Então, são outras coisas que agregam esse valor, né? Além da parte técnica, tática das variações, a gente começa a criar casca nesse grupo, né? Começa a criar assim, um senso de pertencimento que também vence jogos, né? Tem alguns outros jogos que são jogados, né, para que você possa ter conquistas, né, assim, expressivas, não só no futebol, acho que em qualquer esporte, né, coletivo ou individual. E o mundo nosso não é um mundo cor-de-rosa. Tem discussão, tem ideias diferentes, tem arranca-rabo, tem bico. Tem igual tem na família, igual tem num grupo de pessoas normal, natural. O que a gente tem é a condição de vermos as nossas diferenças e colocar depois o trabalho acima de qualquer coisa. Não o que está certo, não quem está certo, mas o que está certo. Mas isso tudo existe, não pensa que aqui é um mundo cor-de-rosa, não. Questão do Diego Vega, de Aruás, do Chile. Que importância você acredita que tem Charles Arangues no jogo da seleção chilena? O Arangues é um atleta, é uma das referências da equipe chilena, né? A gente sim, entende que não podemos nos atentar só para um determinado atleta, um determinado setor. Todos fazem parte de uma harmonia. Muitas vezes na parte estratégica existe a indução, não só da parte do Chile, mas nossa também, indução do adversário para um determinado movimento, para que a gente possa performar de um outro jeito. Então, acho que quando você analisa uma equipe, no momento essa equipe é o Chile, você tem que abrir um pouco mais, né? Tem que ter uma visão macro de um passado aí recente do que eles têm feito, de variações, né? E incluir esses atletas pilares dentro desse contexto. Se você vai só para neutralizar fulano, beltrano, ciclano, você pode ser surpreendido. Pergunta enviada pelo Francisco de Laurentiis, ESPN.com. Ontem o Thiago Silva deu uma ótima entrevista coletiva e uma fala dele chamou a atenção. Quando disse que todos os jogadores que atuam no futebol brasileiro são craques e que você olha todos do futebol nacional com muita atenção. Gostaria que você citasse alguns jogadores que acha que estão se destacando bastante no futebol nacional e que podem, de repente, receber uma chance em algum momento no futuro da seleção. Além do Everton, do Gabriel Barbosa e do Everton Ribeiro, quem mais te chama bastante atenção do Campeonato Brasileiro? Francisco, se eu te respondesse essa pergunta, eu ia ser inconsequente, ia querer passar de bonzinho e não ia ser verdadeiro e transparente. Eu não tenho condição de te responder agora, porque o futebol é muito dinâmico. Os últimos 7 jogos do Campeonato Brasileiro eu não os tenho acompanhado. Por quê? Porque agora fica o foco voltado e as minhas energias voltadas à nossa preparação, aos adversários que a gente tem. Então, esse acompanhamento é todo feito por uma comissão técnica que tem mapeado todos os atletas e qualquer resposta que eu desse agora, ela seria atemporal, ela não seria do momento. Consequentemente, uma informação ou uma resposta que eu te daria era em cima de uma informação que não é verdadeira e suficientemente profunda para ter um aval melhor. Questão enviada pelo Wellington Campos, Rádio Itatiaia. Tite, você gostaria de ter a torcida nas arquibancadas, como estamos vendo na Eurocopa? Sim, a emoção é outra, uma atmosfera antes. Mas o futebol, ele não é na vida a nossa prioridade. A prioridade, ela é vida. A prioridade, ela é um trabalho que dê dignidade às pessoas todas. Então, que acelere todo um processo de vacinação para que todos tenham uma condição de saúde e trabalho e dignidade maior, para que daí o público venha e a gente sinta essa atmosfera, que ela é muito rica. Não gostaria nem que tivesse saído dos estádios. Não queria que tivesse tido a pandemia. E hoje a gente sente a realidade de que é uma atmosfera, o quanto essa atmosfera ela pesa, ela é contagiante. Pergunta do Sérgio Tato, da Ação Deportiva de Córdoba, na Argentina. O mundo do futebol imagina o Brasil na final da Copa América.
Isso coloca pressão nesse grupo ou é uma responsabilidade que vocês assumem com naturalidade? Capitão da seleção brasileira em tempos passados. Nós tivemos fazer uma inconfidência aqui, uma interação onde o mote dessa interação foi as adversidades que cada um teve que ultrapassar para chegar até aqui. Então, confesso aí que a gente conhece, tomamos posse ainda de tudo que vivemos, né? Mas nesse compartilhar experiências, nós vemos aí que viver pressionado, né? Ter a obrigação de corresponder e tal, fez parte da vida de todos que estão aqui, né? Em geral. Quando você ocupa um lugar de destaque na profissão que você escolheu, é porque você tem primeiro prazer, amor, mas acima de tudo você consegue bater as metas. Então, é inerente. Quem quer estar em alto nível em qualquer segmento vai ter pressão, vai ter adversidade e assim, até gostoso, né? É meio masoquismo, mas a gente eu particularmente fico triste sem viver assim, né? Quando você está com tudo organizado, com tudo calmo. É algo meio maluco, mas então respondendo a esse o astral de todos aqui. Já estamos acostumados a viver sob pressão. Em cima dessas pressões, ter discernimento e ter serenidade é um grande desafio. As 3 últimas perguntas na coletiva de hoje. O Ideu Garcia, do Esporte Goiano, quer saber a que aspectos da seleção chilena o Brasil deve ficar atento e se precaver para evitar qualquer tipo de surpresa. Bom, a equipe chilena, como eu disse, é a base, né, da última, quando enfrentado nas eliminatórias passadas. Uma equipe assim, que tem jogadores importantes, dentre eles o Sanches, que ainda não sabemos a real condição, e o Vargas, que são diferenciais técnicos ofensivos. A sua força maior no setor de meio campo, um meio campo com 3 jogadores importantes, Pulgar, Vidal e Arangues. O Lazarte gosta muito desse quarto homem, então ele tem vem usando o externo direito ou esquerdo, mas com a participação de articulação também, enfim. É uma equipe que vai exigir o todo nosso, né? Não só tático, técnico, mas principalmente mental, né? Como o Tite falou. E a gente espera aí estar preparado para as variações. Eles têm alternado, jogaram 2 jogos no passado de 6, com 3 zagueiros enfim, tem algumas variações táticas e a gente está preparado para tudo. Juntando 2 perguntas mais uma vez sobre a mesma temática, do André Galvão, do SBT, e do Leonardo Baran, PUC TV de Goiás. O Renan Lodge e Alexandro não treinaram em campo ontem. O Baran pergunta se numa eventualidade quais são suas opções para a lateral esquerda, e o Galvão quer saber se jogar com o Danilo de novo por ali é uma possibilidade real. Informações verdadeiras é a melhor prevenção. Eles treinaram, o Lodge treinou ontem. E hoje o Alexandro vai ser avaliado numa situação melhor e depois vai externar para vocês a real posição. Então, cuidado com as informações que elas não são verdadeiras, que elas não são reais. A última pergunta da coletiva, enviada pela Kiyomi Nakamura, no Easy News. Não tem a mesma voz da Kiyomi, então a pergunta vai ficar um pouco diferente do carinho que a Kiyomi sempre importa na pergunta. Mas após o jogo contra o Equador, o técnico Gustavo Alfaro falou, abre aspas, admiro muito o Tite, creio que é um gênio, para nós treinadores é um exemplo a seguir por seu compromisso, por sua luta, fecha aspas. Esse elogio de adversário e também de um colega de profissão, o que significa para você? Me orgulha sem ser orgulhoso e divido com todos vocês que estão aqui comigo, porque o trabalho não é feito de forma isolada. E quando ele vem, ele é extensivo a um grupo todo de trabalho. E eu tenho certeza que nós nos sentimos orgulhosos, não eu. Ter orgulho sem ser orgulhoso. Tite, muito obrigado. César Sampaio, idem. A seleção brasileira treina hoje às 15h30 no CT da seleção, aqui em Teresópolis, na Granja Comari. E a saída da delegação rumo ao Rio de Janeiro prevista para as 20h30 e, mais uma vez, a previsão de chegada às 10 horas no Hotel Pullman, Hilton Barra, no Rio de Janeiro.
hoje após o almoço, às 1h15 da tarde, a coletiva de imprensa com o goleiro Ederson. Muito obrigado e até a próxima. Boa tarde para você que acompanha agora a coletiva de imprensa pré-jogo da Seleção Brasileira. Partida de amanhã, quartas de final da Comebol Copa América 2020-2021. Hoje conversamos aqui com o Ederson. Obrigado, Ederson, pela sua participação. Nada. Primeira pergunta do André Galvão, do SBT. Ederson, sabemos que vocês são 3 craques no gol. Qual é o lado bom e qual é o lado ruim deste revezamento dos goleiros? Bom, o lado bom é que a seleção está muito bem servida de goleiros. Isso é uma boa dor de cabeça para o Tite. Eu acho que temos 3 goleiros de muito alto nível, que qualquer um que jogar acho que dá conta do resultado. Qualquer um que jogar vai dar o seu melhor para ter o melhor desempenho para a equipe. O lado ruim é que é só um que joga. Os 3 querem jogar, mas isso é uma decisão do treinador. Fica uma briga sadia de nós 3. Nós treinos damos o máximo nos treinamentos. E isso quem tem a ganhar é só a seleção brasileira. Pergunta do Mauro Naves, ESPN Brasil. Com tua escalação como titular contra o Chile, podemos dizer que a disputa para a posição de goleiro continua totalmente aberta? Bom, eu acho que dentro da seleção não tem lugar cativo. Eu acho que quem está melhor joga. E sempre está aparecendo bons jogadores novos que vêm aparecendo também. Você olha para a seleção olímpica, é só jogador de qualidade, jogador que joga em alto nível. Então, eu acho que aqui não tem lugar cativo, quem está melhor vem para a seleção principal e joga. Então, tem que se dedicar ao máximo para poder desfrutar desses momentos quando o Tite escolhe. Pergunta enviada pela Monique Danello, TNT Esportes. Ederson, nessa Copa América, mais do que em outras ocasiões, o Tite tem feito um revezamento maior entre os goleiros nas partidas e ele disse mais cedo que está tranquilo com qualquer um que for escolhido. Como tem sido essa expectativa entre vocês para saber quem assume o gol a cada jogo? Bom, nós temos dado o máximo no treinamento, treinado bem, sabemos que isso é uma escolha do treinador e que os 3 querem jogar. Mas não gera uma expectativa tão grande assim. É claro que gera um pouco, mas é algo que nós sabemos que não é algo que vai estar definido ainda. Ele fala no momento em que ele define a equipe que vai jogar no próximo jogo, ele chama o goleiro. Mas nós sabemos que temos 3 goleiros de muita qualidade e quem entrar jogando vai desempenhar um bom papel. Pergunta enviada pela Kiyomi Nakamura, Easy News. Como todo mundo sabe, os pés de Ederson são grandes armas para o time em que joga. Na Europa, sempre surgem as especulações sobre você bater ou não um pênalti. Agora a Copa América começa uma fase de mata-mata. Tem possibilidade de você bater um pênalti na seleção? Bom, sabemos que no futebol tudo pode acontecer, né? É claro que se o treinador optar por me bater o pênalti, eu vou bater com certeza, mas nós também temos batedores de muita qualidade, mas no futebol tudo pode acontecer. Você vê na final da Liga Europa em que decidiu pelos goleiros, então tem que estar preparado para todas as situações, todas as circunstâncias. Então, se eu estiver entre os 5 ou se for preciso entre os 10, eu estou preparado da mesma maneira. Questão enviada pelo Wellington Campos, Rádio Itatiaia. Ederson, hoje o goleiro é quase obrigado a saber jogar com os pés? Bom, hoje em dia o futebol evoluiu muito, a forma como as equipes iniciam jogos, necessitam do passe médio e do passe longo também. Eu acho que tem que ter um goleiro que sabe jogar bem com os pés. Você ter uma boa construção de jogo é importante para causar um desequilíbrio na equipe adversária. Então, eu acho que hoje o goleiro tem um papel fundamental em times que gostam de jogar, que proporcionam um bom futebol saindo jogando. Então, eu acho que o goleiro tem um bom papel ali, um papel fundamental, muito importante dentro da equipe na construção. Eduardo Semblano, canal Fui Clear. No City existem jogadas de quebra de pressão curtas e longas, usando a sua qualidade com os pés. O gol contra o PSG é um belo exemplo. Na seleção você acredita que possa ter também? Com certeza. Inclusive contra o Paraguai teve uma situação com o Richarlison que ele não conseguiu dominar bem. Mas isso são situações no jogo. Quem tem que ter o feeling sou eu e meus companheiros. Então depende da forma que a equipe adversária pressionar, a gente acaba procurando os espaços. E muitas das vezes os espaços estão nas costas. Então eu tenho uma certa facilidade de dar um passe mais longo e isso é fundamental para mim e para a minha equipe, que
acaba proporcionando em jogadas perigosas e muitas jogadas dessas terminam em gols. Pergunta de Javiera Aparício, Rádio 10, Salta, Argentina. Que opinião você tem sobre os goleiros que viu nessa Copa América? Quem você destacaria? Bom, essa Copa América tem grandes goleiros, em consideração Muslera, Alisson, Cláudio Bravo, Everton. Tem muitos goleiros, Martínez, Armani. Eu acho que a posição de goleiro aqui no Sul da América evoluiu um pouco também. Hoje você vê muitos grandes goleiros. Isso é bom para o futebol sul-americano, tem uma competição em que possa ter grandes goleiros. E o Deu Garcia, Sport Goiano, como foi a preparação, sobretudo mental, para o duelo diante do Chile e qual a sua expectativa para esse jogo? Bom, eu preparo da mesma forma para todos os jogos, jogando ou não. Preparo sempre minha cabeça para possíveis coisas que possam acontecer no jogo, então eu tenho isso muito bem ficado na minha cabeça. A preparação do grupo também está sendo muito boa, a gente vem de uma sequência muito boa também. Espero que a gente possa fazer um grande jogo e dar continuidade nessa competição e dar continuidade no nosso crescimento com o grupo e individual, que isso é importante, e continuar essa mesma pegada que a gente vem tendo desde os últimos jogos. Eduardo Gabardo, Rádio Gaúcha. Até pouco tempo atrás o Alisson estava firmado como titular da seleção, mas você agora ganhou espaço e está recebendo oportunidades importantes. O que foi fundamental para este crescimento? Bom, é um trabalho, né? É claro que eu pude fazer uma grande temporada esse ano, pude ir bem com o meu time, quanto individualmente quanto coletivamente. Eu acho que isso conta muito também, mas sabemos que aqui na seleção não tem lugar cativo e muitas das vezes a oportunidade surge do nada, então você tem que estar preparado. Eu, ao longo da minha carreira, muitas ocasiões que eu pude começar a jogar no profissional, foi à espera de uma oportunidade que eu não jogava e tive a oportunidade e acabei agarrando. E eu acho que a vida do atleta é assim, tem que aproveitar as oportunidades para poder dar continuidade. Eu vou juntar duas perguntas enviadas que têm a mesma temática, é o do Diego Montalván, Telemundo Deportes, e Luiz Felipe Gonzalez, no Minuto Informativo de Venezuela. O que mais te preocupa no confronto com a seleção chilena e qual você acha que acredita vai ser a parte mais difícil do jogo? Bom, sabemos das qualidades da equipe chilena, sabemos o que tem que fazer durante a partida, sabemos que não vai ser um jogo fácil, é uma equipe muito difícil, que tem jogadores de muita qualidade. Sabemos também que não vamos encontrar um bom gramado, porque a última vez que jogamos lá também não estava em ótimo estado, mas isso não é desculpa, porque vai estar igual para os dois. Mas é claro que pode nos prejudicar um pouco da forma com que jogamos, procuramos ter posse de bola, jogar 1-2 toques, é mais complicado, mas vai estar igual para os dois, então acho que vai ser um jogo muito duro, é um jogo que pode ser decidido nos detalhes, então acho que a concentração vai ser o mais importante nesse jogo e a gente tem que estar preparado para todas as circunstâncias. Maurício Ferreira, Rádio Band News FM. Ederson, há 1 ano e meio da Copa do Mundo no Catar, se os desempenhos nos clubes se mantiverem, você acredita que é esse o trio de goleiros que estará na lista final do técnico Tite? Cara, é difícil responder uma pergunta dessa, porque 1 ano e meio é muito tempo. Como eu disse, né, pode aparecer muitos jogadores durante esse 1 ano e meio, jogadores de muita qualidade. Se você olha para a seleção olímpica, os jogadores que estão indo para a seleção olímpica são jogadores que estão em alto nível e são jogadores novos. Então, acho que no futebol, ainda mais o futebol brasileiro, está sempre aparecendo garotada jovem com muito bom nível de futebol, jogando muito bem. Então, acho que durante esse 1 ano e meio pode acontecer muita coisa. É claro que vou continuar trabalhando, me dedicando o máximo para poder estar na próxima Copa do Mundo, mas eu sei que isso não depende só de mim, depende do meu desempenho, depende da escolha do treinador também. Então, acho que tem muita coisa por rolar durante esse 1 ano e meio. Amanda Gil, Portal Metrópolis. Quando você chegou no City, não demorou para tomar a posição de Bravo no time titular. Como vai ser reencontrar com ele? Você aprendeu muito com ele quando conviviam juntos? Sim, claro. O Bravo é uma pessoa que eu conversava bastante no dia a dia. É um companheiro de posição, é um cara que eu tinha bastante contato com ele, conversávamos bastante. Eu sei que quando eu cheguei no City, ele não vinha de uma fase muito boa, ele teve um ano muito difícil. Em fase de adaptação foi complicado para ele e eu pude chegar e
já me adaptar bem e entrar no esquema do time. Mas eu acho que vai ser bom reencontrá-lo. Foi bom. Ele que vinha teve um ano que teve uma lesão muito grave, muito difícil para ele. Na fase que ele estava, uma lesão muito longa, que por sinal então eu fiquei feliz pelo retorno dele, estou feliz pela temporada que ele fez no Betis, então feliz pela Copa América, ver ele jogando novamente na seleção. Então, no fim do jogo, espero dar um abraço nele e desejar boa sorte pro resto da carreira dele. Questão enviada pelo Martim Álvares Estrela, Rádio Vision Cuenca. Ederson Tite revezou os goleiros na fase de grupos, todos demonstrando grande nível, mas o único que não sofreu gols foi você. Qual é a principal característica para manter o seu arco zerado? Cara, isso é muito relativo, essa pergunta, em falar que eu fui o único que não sofreu gol, porque quando sofre um, sofre todos, e quando mantém, como o famoso clean sheet, é todos, porque isso é um trabalho em conjunto, não é um trabalho individual. O time não depende só de mim, eu não dependo só do time, é um conjunto, cada um depende de cada um. Então eu acho que eu destaco mais o trabalho coletivo que vem sido feito durante essa Copa América. Então eu acho que vale a pena destacar o ótimo trabalho que a equipe vem fazendo, que os goleiros vêm fazendo, do que propriamente fincar só nesse aspecto de sofrer ou não gol. Questão do Gabriel Carneiro, All Sport. Tite costuma dizer que um dos maiores ganhos deste período grande com a seleção concentrada é a construção de relações humanas. Qual é a importância disso para você? Você fez novas amizades ou reforçou o laço nesse último mês? Sim, claro. Ver alguns jogadores que eu não conhecia ainda pessoalmente, como é o caso do Emerson, do Léo Ortiz. Então, isso é bom, fazer novas amizades, reforçando os laços de amizade que eu já tinha anteriormente aqui. É bom porque é um grupo alegre, está sempre brincando, a gente está sempre descontraindo, um brincando com o outro, sempre fazendo brincadeiras sadias. Então isso é bom para mim, é bom para o grupo também, para o nosso crescimento junto. E a gente acaba levando essa amizade para o campo, que acaba resultando em bons resultados. Então eu acho que é importante você manter o grupo sadio, um grupo feliz, um grupo que tem liberdade de um brincar com o outro. A última pergunta para o Ederson, Kim Beluco, Futebol Interior. Qual será o principal adversário do Brasil na sexta? O Chile ou o gramado? Com certeza é o Chile. O gramado vai tá igual para as duas equipes, então eu acho que vai ser um jogo muito duro, como eu referi anteriormente. Então eu espero que a gente possa estar bem concentrado e preparado para todas as circunstâncias. Muito obrigado, Ederson. Essa foi a coletiva de imprensa pré-jogo de Brasil e Chile. Partida essa que acontece amanhã, sexta-feira, às 21 horas, no estádio Newton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro. Repassando a programação da seleção brasileira, hoje às 15h30 haverá treino aqui no CT da Granja Comari, em Teresópolis. Às 20h30, a previsão de saída da delegação de Teresópolis em direção ao Hotel Hilton Barra, no Rio de Janeiro, onde a equipe ficará hospedada até o horário da partida de amanhã. Muito obrigado, Ederson, mais uma vez.